Queridos seguidores, hoje quero trazer a história de João Belchior Bosco, mais conhecido como Dom João Bosco, que nasceu em 16 de agosto de 1815 em um vilarejo nas colinas de Bec, na Itália. Ele era o filho mais novo de Francesco Bosco e Margherita Occhiena. Tinha dois irmãos mais velhos, Antônio e Giuseppe. Os Boscos de Bec eram agricultores da família Mogliana. João Bosco nasceu em uma época de grande escassez e fome no interior do Piemonte, após a devastação causada pelas guerras napoleônicas e pela seca em 1817. Quando ele tinha pouco mais de 2 anos, seu pai Francesco morreu, deixando o apoio de 3 meninos para sua mãe, Margherita. Ela teve um forte papel na formação e na personalidade de João Bosco, e foi uma das primeiras defensoras dos ideais de seu filho. Em 1825, quando tinha 9 anos, João Bosco teve o primeiro de uma série de sonhos que desempenhariam um papel influente em sua perspectiva e trabalho. Esse primeiro sonho deixou uma impressão profunda nele pelo resto da vida, segundo suas próprias memórias. Aparentemente, João Bosco viu uma multidão de meninos muito pobres que brincavam e blasfemavam, e um homem que aparecia com roupas nobres, de porte masculino e imponente, lhe disse: "Você terá que conquistar esses seus amigos não com socos, mas com gentileza e bondade. Portanto, comece agora mesmo a mostrar-lhes que o pecado é feio e a virtude é bela." João Bosco, aos 10 anos de idade, no oratório festivo, começou a observar a atitude de seus colegas de classe e em todas as lutas ele era o árbitro. Os meninos mais velhos tinham medo dele, porque João Bosco conhecia seus pontos fortes e fracos. Quando os artistas que viajavam se apresentavam em um banquete local nas colinas próximas, João Bosco observava e estudava os truques dos malabaristas e os segredos dos acrobatas. Em seguida, ele mostrava suas habilidades como malabarista, mágico e acrobata, com orações antes e depois da apresentação. O dinheiro que ele precisava para preparar todos os shows foi retirado da venda dos pássaros que caçava e o dinheiro que sua mãe lhe deu porque ela confiava nele. A pobreza impediu qualquer tentativa séria de educação. Os primeiros anos de João Bosco foram gastos como pastor, e ele recebeu sua primeira instrução de um pároco. Pensa-se que suas experiências de infância o inspiraram a se tornar um padre. Na época, ser padre era geralmente visto como uma profissão para as classes privilegiadas e não para os agricultores, embora não fosse desconhecido. Alguns biógrafos retratam seu irmão mais velho, Antônio, como o principal obstáculo para a ambição de João Bosco estudar, quando o irmão protestou dizendo a João Bosco: "Somos apenas agricultores." Numa manhã fria de fevereiro de 1827, João Bosco deixou sua casa e foi procurar emprego como criado de fazenda. Aos 12 anos, achou a vida em casa insuportável por causa das brigas contínuas com o irmão Antônio. Ter que enfrentar a vida sozinho, em uma idade tão jovem, pode ter desenvolvido suas simpatias posteriores para ajudar meninos abandonados. Depois de implorar sem sucesso pelo trabalho, João Bosco acabou na fazenda de vinho de Luiz Moglia. Embora João Bosco pudesse estudar sozinho, ele não pôde frequentar a escola por mais 2 anos.
Em 1830, ele conheceu José Cafasso, um jovem padre que identificou algum talento natural e apoiou sua primeira escola. Em 1835, João Bosco entrou no seminário de Chieri, próximo à Igreja da Imaculada Conceição. Em 1841, após 6 anos de estudo, ele foi ordenado sacerdote na véspera do Domingo da Trindade pelo arcebispo Franzoni de Turim. Sua formação sacerdotal. Dom João Bosco fez a sua primeira comunhão em 1826. Em 1828, começou a estudar e, aos 16 anos, passa a frequentar a escola de Castelnuovo d'Asti. Em 30 de outubro de 1835, quando completou 20 anos, ingressou no seminário de Chieri, sendo ordenado sacerdote em 5 de junho de 1841 pelo arcebispo Franzoni. Após a ordenação, transfere-se para Turim. Naquela época, a cidade de Turim tinha uma população de 117 mil habitantes, reflexos dos efeitos da industrialização e da urbanização. Numerosas famílias pobres viviam nas favelas da cidade, tendo vindo do campo em busca de uma vida melhor. Ao visitar as prisões, Dom João Bosco ficou perturbado ao ver tantos meninos de 12 a 18 anos de idade. Ele estava determinado a encontrar um meio de impedir que terminassem ali. Devido ao crescimento populacional e à migração para a cidade, Dom João Bosco considerou os métodos tradicionais do ministério paroquial ineficientes. Ele decidiu que era necessário tentar outra forma de apostolado e começou a encontrar os meninos onde eles trabalhavam e se reuniam. Eles eram pavimentadores, cortadores de pedra, pedreiros, rebocadores, que vinham de lugares distantes, recordou em suas breves memórias. O oratório não era simplesmente uma instituição de caridade e suas atividades não se limitavam aos domingos. Para Dom João Bosco, tornou-se sua ocupação permanente. Ele procurou emprego para os desempregados. Alguns dos meninos dormiam embaixo de pontes ou em dormitórios públicos sombrios. Por 2 vezes, ele tentou fornecer acomodações em sua casa. A primeira vez, lhe roubaram os cobertores. No segundo, esvaziaram o palheiro. Ele não desistiu. Em maio de 1847, ele abrigou um menino de Valência. Em um dos 3 quartos que estava alugado nas favelas de Valdoco, onde morava com a sua mãe. Ele e Mama Margarita começaram a acolher órfãos. Os meninos abrigados por Dom João Bosco começou com 36 em 1852, chegando a 800 mais tarde. Dom João Bosco e seu oratório se mudaram pela cidade por vários anos. Ele foi expulso de vários lugares em sucessão. Depois de apenas 2 meses com sede na igreja de São Martin, todo o bairro expressou sua irritação com o barulho vindo dos meninos brincando. Uma queixa formal foi apresentada contra eles no município. Também circulavam boatos de que as reuniões conduzidas pelo padre com seus filhos eram perigosas. Sua recriação poderia ser transformada em uma revolução contra o governo. O grupo novamente foi despejado. No contexto da Revolução Industrial na Itália, havia grande contingente de jovens sem família nas grandes cidades. Desde 1809, em Milão, a Igreja Católica mantinha um grupo de obra assistencial para jovens denominada Oratório, que se ocupava de lazer, educação e catequese. O primeiro oratório de Turim foi fundado em 1841 pelo padre Giovanni Cocchi. Influenciado por essas iniciativas,
Dom João Bosco funda, em 8 de dezembro de 1841, um oratório em Turim, quando atende e ensina o jovem Bartolomeu Garelli na sacristia da igreja de São Francisco de Assis. Em 8 de dezembro de 1844, esse oratório passa a denominar-se Oratório de São Francisco de Sales, sendo a primeira casa salesiana. Em 12 de abril de 1846, passou a ter a sua sede definitiva numa propriedade de Francisco Pinardi, no bairro turinense de Valdoco. As realizações de Dom João Bosco. Fundação dos Salesianos. Dom João Bosco pensava em organizar uma associação religiosa, contudo, o contexto político da unificação da Itália, a disputa pela separação entre Estado e Igreja, não estimulavam a criação de uma ordem religiosa nos moldes tradicionais. O ministro Umberto Ratazzi lhe sugeriu organizar uma sociedade de cidadãos que se dedicasse às atividades educativas realizadas pelos oratórios em moldes civis. Dom João Bosco propõe a Sociedade de São Francisco de Sales, que seria visto como uma associação de cidadãos aos olhos do Estado e como uma associação de religiosos perante a Igreja. Após consultar o Papa Pio IX, Dom João Bosco recebeu de seus companheiros padres, seminaristas e leigos a adesão à Sociedade de São Francisco de Sales em 18 de dezembro de 1859. E em 14 de março de 1862, os primeiros salesianos fizeram os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. A partir de 1863, além dos oratórios, os salesianos passam a se dedicar também aos colégios e escolas católicas para meninos e jovens. Com a separação entre Estado e Igreja, há forte demanda por escolas católicas, fazendo com que esse tipo de instituição se dissemine rapidamente. As regras da sociedade, chamadas de constituições, foram aprovadas pela Igreja em 1874. Em sua morte, em 1888, a sociedade contava com 768 membros, com 26 casas fundadas nas Américas e 38 na Europa. Fundação das Filhas de Maria Auxiliadora. Em 1861, na cidade italiana de Mornese, Maria Domingas Mozzarella convida sua amiga Petronila para juntas organizarem uma oficina de costura para meninas. Em 1863, a oficina começa a acolher meninas órfãs. O seu trabalho é supervisionado pelo padre Domingos Pestarino, que havia se associado aos salesianos. Com o auxílio de Pestarino, Dom João Bosco propõe às jovens que se organizem como uma congregação religiosa, com o nome de Filhas de Maria Auxiliadora, e em 5 de agosto de 1872, as primeiras salesianas fazem seus votos. Maria Mozzarella foi a primeira superiora da congregação. Fundação da Associação dos Salesianos Cooperadores. De início, a proposta da Sociedade de São Francisco de Sales incluía padres, irmãos e leigos externos. Porém, esta forma de organização não foi aprovada pela Igreja Católica, que queria apenas padres e irmãos, como nas demais congregações. Sendo assim, Dom João Bosco propôs a Associação Leiga dos Salesianos Cooperadores, que foi aprovada em 1876 pelo Papa Pio IX. O objetivo era o mesmo da Sociedade de São Francisco de Sales, a saber, o trabalho educativo e catequético junto aos meninos e aos jovens. Em sua forma de associação,
tornou-se uma sociedade mista com homens e mulheres leigos. Sonhos de Dom João Bosco. Há controvérsia se seriam sonhos, visões ou premonições. O próprio Dom João Bosco parece que não sabia muito bem como lidar com esses eventos. Por fim, decidiu dar-lhe atenção, pois muitas vezes eram sonhos de caráter premonitório que o avisavam sobre a morte iminente de algum aluno ou salesiano. Era seu costume contar o sonho a seu confessor ou diretor espiritual antes de contá-lo aos demais. Com relação aos sonhos de Dom João Bosco, o Papa Pio IX ordenou-lhe que consignasse tudo por escrito, em seu sentido literal e de forma detalhada, para maior estímulo dos filhos da congregação salesiana. Os sonhos sobre sua missão. A biografia de Dom João Bosco elenca inúmeros sonhos, desde o primeiro, ainda na infância, quando vê briga de meninos e um homem. De acordo com os símbolos do sonho, Jesus Cristo se aproxima e lhe diz para educar não com pancadas, mas com mansidão e caridade. Em outro sonho, vê entre os paralelos de 15 e 20 do hemisfério sul um lugar de muita riqueza, próximo a um lago. Esse lugar é atribuído por alguns intérpretes como sendo Brasília, motivo pelo qual Dom João Bosco é considerado um dos padroeiros de Brasília. Sua morte e legado. Dom João Bosco morreu em 31 de janeiro de 1888. Seu funeral foi assistido por milhares de pessoas. Logo depois, houve uma demanda popular para que ele fosse canonizado. A Arquidiocese de Turim investigou e testemunhas foram chamadas para determinar se Dom João Bosco era digno de ser declarado santo. Os salesianos, filhas de Maria Auxiliadora e cooperadores, deram testemunhos de apoio. O Papa Pio XI conhecia Dom João Bosco e impulsionou a causa. Beatificou Bosco em 2 de junho de 1929 e o canonizou no domingo de Páscoa, dia 1º de abril de 1934, quando recebeu o título de Pai e Mestre da Juventude. Dom João Bosco também era conhecido como o padroeiro dos ilusionistas, e em 30 de janeiro de 2002, Silvio Mantelli solicitou ao Papa João Paulo II que declarasse formalmente Dom João Bosco o patrono dos mágicos de palco. Mágicos católicos que praticam a magia do Evangelho veneram Dom João Bosco, oferecendo espetáculos de mágica gratuitos para crianças carentes no dia da festa. Retomando agora o tema dos sonhos de Dom João Bosco, falo agora sobre o sonho das 2 colunas. Este sonho está representado em um quadro e é considerado o sonho profético de Dom João Bosco sobre o futuro da Igreja. Na descrição do sonho, Dom João Bosco relata uma terrível batalha no mar, desencadeada por uma multidão de barcos contra um único navio grande, que simbolizaria a Igreja Católica. O navio atingido repentinamente é liberado pelo Papa para ancorar, seguro e vitorioso, entre 2 colunas altas que emergiam do mar. A primeira coluna representaria a Eucaristia, simbolizada por um grande anfitrião com a palavra Salus Credentium. O segundo seria Maria, simbolizada por uma estátua da Imaculada com a inscrição Auxilium Christianorum. Sobre os milagres para a beatificação. Para os propósitos da beatificação, a Igreja Católica considera um milagre necessário. No caso de Dom João Bosco, foram consideradas as curas milagrosas de Teresa Calegari e Provina Negro. Em Castel San Giovanni, na província de Piacenza, Teresa Calegari, de 23 anos,
em novembro de 1918, adoeceu com pneumonia de origem gripal. Hospitalizada, ela se recuperou da pneumonia, mas durante sua convalescença adoeceu com poliartrite infecciosa, rebelde a cada tratamento. A patologia tornou-se crônica e em 1921, também devido a complicações, ela nem podia mais comer e os médicos se desesperavam em salvá-la. A conselho de um amigo, ele iniciou uma novena a Dom João Bosco, repetida em julho do mesmo ano. Em 16 de julho, 8º dia da novena, a situação se deteriorou ainda mais e pensou-se que a jovem estava prestes a morrer. Nesse último dia, no entanto, às 4 da manhã do dia 17, como relatou mais tarde, teria visto Dom João Bosco avançando em direção à sua cama do hospital, ordenando que ela se levantasse. Saiu da cama sem sentir nenhum desconforto, e ao ver a imagem do padre, ele correu gritando para os outros pacientes incrédulos. A recuperação e cura foi confirmada pelos médicos e o processo de beatificação durou até 1929, quando a Igreja finalmente declarou milagrosa a cura instantânea, completa, definitiva e sem explicação científica. Nessa ocasião, a cura da irmã Provina Negro, pertencente à Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, também foi declarada um milagre. Sua súbita recuperação de uma forma grave de úlcera estomacal foi examinada paralelamente à de Teresa Calegari e atribuída à intercessão de Dom João Bosco. Queridos seguidores, este foi então um resumo da história de Dom João Bosco, tendo como fonte de informação o Wikipedia. Espero que gostem. Rezamos agora juntos a oração a Dom João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Dom João Bosco, santo, que com tão grande amor e zelo cultivastes as múltiplas formas de ação católica que hoje florescem na Igreja, concedei às suas associações o maior progresso e desenvolvimento. Redobrai em todos os corações a devoção à Santíssima Eucaristia e à Maria Auxiliadora dos cristãos. Acrescentai neles o amor ao Papa, o zelo pela propagação da fé, um solícito esmero pela educação da juventude e grandes entusiasmos para suscitar novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. Fazei que em cada uma das nações fomente-se e inicie a guerra contra a blasfêmia, o mal falar e a imprensa ímpia, fazendo surgir em todas as partes novos cooperadores para as diversas formas de apostolado recomendado pelo Vigário de Cristo. Infundi em todos os corações católicos a chama de vosso zelo, para que, vivendo em caridade difusiva, possam, ao fim de suas vidas, recolher o fruto das muitas obras boas praticadas durante ela. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus te salve, cruz bendita, sagrado lenho de nosso Senhor Jesus Cristo, madeiro bendito, árvore do céu, sinal da redenção, porta do paraíso, berço da salvação, arca da misericórdia, trono do Verbo encarnado,
amparo dos humildes, consoladora dos aflitos, auxílio dos pecadores, defensora contra Satanás, coluna do céu, cruz redentora, cruz invisível, fechai o meu corpo, envoltai-me na vossa sombra, para que meus inimigos não me vejam. Se me verem, não reconheçam. Mal não me farão, nem eu lhes farei. Eles perderão as forças contra mim com o poder de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dom João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.